Olá, amiga e amiga, que o nosso Deus e Pai abençoe a você e a sua família e que Deus possa cumprir na sua vida o projeto que Ele tem para você, para mim, para todos nós, mas especialmente para você que está assistindo a este vídeo. Que Deus cumpra na sua vida o propósito, o projeto de fazer de você alguém mais que vencedor e que você tenha vida com abundância. Tá? Em todos os sentidos, a começar pela espiritual, a vida espiritual, que lógico é o mais importante de tudo, que você possa ter essa vida de Jesus dentro do seu coração e que nessa terra você possa vencer em todas as áreas, como Deus falou para Josué, para que você seja bem-sucedido em todos os seus caminhos, que você tenha sucesso, tá bom? Claro, com a ajuda de Deus, com a capacitação do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem nos capacita, quem nos inspira e aquele que nos dá a capacidade sobrenatural de vencermos as circunstâncias desta vida, tá bom? Eu quero falar com você hoje a respeito da necessidade do Espírito Santo na sua vida. Como eu acabei de falar, não é? É o Espírito Santo que nos capacita, Ele que nos ensina, e é Ele a única pessoa, porque o Espírito Santo é uma pessoa, tá? Ele é uma personalidade. Tá? A Bíblia ensina claramente isso, mas é a única pessoa capaz de chegar no nosso íntimo. Você sabia disso? O Espírito Santo é aquele único que conhece o nosso mais profundo, o mais profundo da nossa alma, só Ele conhece. A nossa mãe e o nosso pai, por mais que eles nos amem, eles não conseguem fazer isso. Os nossos irmãos de sangue, a nossa esposa, né? Você que é mulher, o seu marido, os seus filhos, ninguém, nenhum ser humano tem a capacidade de entrar no mais profundo da alma de uma pessoa, a não ser o Espírito Santo. Só Ele faz isso. Por isso que muitas vezes a pessoa está passando por problemas, dificuldades em todas as áreas, né? E a pessoa fica abatida, fica entristecida, e mãe não consegue confortar, pai não consegue confortar, marido ou esposa não conseguem confortar o coração da pessoa que está passando por essa situação. É somente o Espírito Santo capaz de fazer essa transformação acontecer. Então, vamos ler na Bíblia um texto muito interessante, onde é falado sobre o rei Saul. O rei Saul, ele foi ungido por Deus para reinar em Israel, mas ele não reinava, pelo menos no início, não é, sozinho. Ele reinava com a ajuda do Espírito Santo. Então vamos ler um texto que se encontra no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 10 e o versículo 6. Olha o que está escrito aí. Capítulo 10, versículo 6 diz assim, o profeta Samuel falando para Saul o que aconteceria com ele quando o Espírito Santo agisse na vida de Saul. Olha aí. Diz assim, o Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Vou ler de novo, olha aí. O Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Olha o profeta Samuel revelando para o Saul o que aconteceria na vida de Saul quando o Espírito Santo se apossasse dele. Veja, se apossar é realmente isso. É o Espírito Santo ter o controle da nossa vida. Ainda que sejamos nós que devemos tomar as decisões, né? Escolher de que modo agir. Mas se nós deixarmos o Espírito Santo dominar o nosso íntimo, o nosso coração, a nossa vida, ele vai dar a direção correta, a qual devemos seguir, ou ele vai dar a inspiração para que nós possamos decidir com sabedoria que atitude tomar diante de certas situações da vida. Mas o interessante é você ver aqui que o Espírito Santo faria com que Saul fosse transformado num outro homem.
Quer dizer, é a mesma pessoa, mas as atitudes mudariam, o modo de pensar mudaria, o modo de ver a vida mudaria, né? Então, vamos supor que você seja hoje uma pessoa que tem medo de tudo, uma pessoa insegura, uma pessoa que você olha para a vida com medo, você fica ansioso, preocupado com o amanhã, com as situações da sua família, e você vive até mesmo numa depressão, se for o caso, tá? Então você precisa ser mudado ou mudada para uma outra pessoa, em uma outra pessoa. Você tem que ter uma transformação, porque viver desse jeito, com medo, ansioso, angustiado com os problemas da vida, isso aí leva até mesmo à morte prematura. O nosso organismo não aguenta a pressão. O nosso organismo ele tem um limite, né? Até certo ponto, nós aguentamos as pancadas que a vida nos dá, né? Porém, desse limite em diante, a nossa carne já não aguenta. Por isso que muitas pessoas até morrem mais cedo, né? Problemas cardíacos, AVCs, né? A pessoa tem problemas de saúde logo, de tanta preocupação e tensão nervosa que ela fica. Mas, se nós deixarmos o Espírito Santo dominar o nosso ser, o nosso íntimo, a nossa alma, aí seremos transformados. É algo sobrenatural, é algo de Deus, é algo que aos olhos humanos é impossível, mas para Deus nada é impossível. Então, quando a gente deixa o Espírito Santo dominar o nosso ser, a gente é como se fosse transformado numa outra pessoa. Então, aquela pessoa cheia de medo vai ficar uma pessoa corajosa. Aquela pessoa que tem medo de morrer, ela vai falar assim, não me importa o que aconteça, eu sei que se eu morrer, eu sei para onde que eu vou. Por exemplo, isso acontecia com o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele negou Jesus 3 vezes, né? Jesus mesmo profetizou que quando ele fosse traído e fosse preso, Pedro o negaria por 3 vezes. Lembra? Antes que o galo cante, você vai me trair, você vai me negar 3 vezes. E Pedro no momento falou, não imagina, eu jamais vou te negar. E quando aconteceu, exatamente do jeito que Jesus falou, Pedro negou o Senhor. Ele tinha medo de morrer, ele tinha medo de ser preso, ele tinha medo de ser perseguido. Então, quando alguém perguntava para Pedro, né, isso antes de Pedro ser cheio do Espírito Santo, alguém perguntava para Pedro, né, você não andava com aquele tal de Jesus? E Pedro disse, eu não, longe de mim tal coisa, nunca vi esse homem na minha vida. Olha para você entender como é uma pessoa sem o Espírito Santo. Mas, depois do Pentecostes, onde Pedro foi cheio do Espírito Santo, com mais 119 pessoas, né? Pedro e mais 119, porque o total era 120, aí você vê um outro Pedro. Depois que Pedro foi cheio do Espírito Santo, a partir daí você vê um outro homem. Um homem cheio de coragem, de fé, que falava com ousadia. Ele falava pela inspiração do Espírito Santo, mas ele falava com ousadia, sem ter medo de morrer. Ele falava claramente, na frente de quem quisesse ouvir, dos religiosos, dos líderes políticos da época. Ele falava abertamente sobre Jesus, sem medo de morrer. E ele chegou a ser preso, chegou até a ser preparado para a morte. Ele ia morrer, certa vez prenderam Pedro, colocaram numa cela, com vários soldados, 16 soldados para vigiar ele. Eles faziam os turnos, claro, né? Mas 16 soldados, ele preso numa cela com grades, soldados, vamos dizer, presos junto com ele, no sentido de os soldados ficavam dentro da cela com o Pedro, com as correntes nas mãos ligadas ali, para ele não fugir. Mas ele dormia tanto. A Bíblia diz que Pedro dormia um sono tão pesado. Veja, Pedro sabia que ele poderia morrer no dia seguinte. E quando uma pessoa sabe que está condenada à morte, ela sabe que no dia seguinte virá a pena de morte para ela, a pessoa não dorme, ela fica estressada, ela fica angustiada, ela não dorme. Mas naquele momento, porque Pedro já tinha recebido o enchimento com o Espírito Santo, ele dormia um sono profundo. E diz a Bíblia que um anjo o libertou daquilo ali. O anjo tirou Pedro daquela prisão. Mas antes do anjo poder fazer isso, o anjo teve que tocar em Pedro. Teve que como que sacudir ele. Pedro, acorda, acorda. Aquele sono pesado, né? Para poder livrar o Pedro dali. E Pedro então acordou
e o anjo o tirou daquela prisão. Mas olha, por que Pedro conseguia dormir tão profundamente assim? Porque ele era um outro homem depois que o Espírito Santo o encheu. Pedro se tornou uma pessoa tranquila, uma pessoa corajosa, uma pessoa que não tinha mais medo de nada, uma pessoa que mesmo diante da morte, face a face com a morte, vamos dizer assim, ele ria da morte, não estava nem aí, porque ele sabia o que ele tinha dentro dele, que era o Espírito Santo, o confortava, aquela paz que nenhum ser humano sem o Espírito Santo consegue ter, aquela paz que nenhuma pessoa, não é? Consegue ter. Às vezes a pessoa tem paz tomando remédio, tranquilizante, não é? Ansiolítico, ou drogas, né? Porque tudo isso é droga também, né? Remédio é droga, você sabe disso, né? É uma droga em quantidade controlada, né? Mas é uma droga. E também tem pessoas que só ficam tranquilas quando estão usando maconha, cocaína, né? Infelizmente, né? As pessoas usam certos entorpecentes para tentar fugir da realidade. Mas na realidade não funciona. Porque depois que passa o efeito dessas coisas, o problema está ali. Agora, Pedro não. Ele tinha, sim, algo sobrenatural dentro dele, mas que o capacitava a ficar em paz, sem ajuda de medicação, sem ajuda de drogas, sem ajuda de ansiolítico, né? Ou sedativo. Ele ficava em paz, porque era um outro homem. É assim que Saul também ficava quando o Espírito Santo se apossava dele. Ele se tornava uma pessoa sábia, forte, e é isso que Deus quer para você também. Ele quer abençoar a sua vida, muito, mas ele precisa que o teu coração se abra para o Espírito Santo e também que você deixe o Espírito Santo dominar você. O Espírito Santo não vai tomar posse de você sem a sua autorização. É a gente que tem que entregar para Ele, a gente tem que se render a Ele, para que Ele possa agir na nossa vida. A gente tem que entregar a nossa vontade para Ele, porque muitas vezes a pessoa fala assim, por que o Espírito Santo não me ajuda? Eu já aceitei Jesus, Ele está dentro de mim. E é verdade isso daí. Cada pessoa que aceitou Jesus já tem dentro de si o Espírito Santo. Eu sei que tem pessoas que vai falar, mas eu não falo em línguas. Quando eu oro, eu não falo em línguas ainda. Então, mas isso não tem nada a ver, isso é uma outra questão, tá? Quando uma pessoa aceita Jesus, o Espírito Santo já vem morar dentro dela. Agora, ser cheio do Espírito Santo, e aí vem então a evidência de falar em línguas, isso é um segundo passo, e tem que buscar por isso, tá? Porque é esse enchimento que vai capacitar você. Mas tem aquelas pessoas que até falam, né? Puxa, eu falo em línguas, eu já sou batizado com o Espírito Santo, mas por que eu ainda sou uma pessoa que tem medo, uma pessoa ansiosa? É porque muitas vezes pode ser o caso seu que você não deixou o Espírito Santo dominar você. Às vezes tem pessoas que sim, foram batizadas com o Espírito Santo, naquele momento foi um momento lindo, glorioso, a pessoa falou em línguas, ficou aquela alegria indescritível, mas depois daquilo, os dias vão passando e a pessoa então, em vez de buscar constantemente o Espírito Santo, não, ela vai se esfriando na fé, vai se esfriando com as coisas de Deus e ela começa a fazer coisas que são contrárias à vontade do Espírito Santo. Veja, o Espírito Santo vai te encher, mas ele não vai obrigar você a fazer a coisa certa. Então, quando você, mesmo que já foi batizado com o Espírito Santo, você não obedece ao Espírito Santo, ele não pode agir na sua vida. Porque se você não obedece ao Espírito Santo, quer dizer que você não se entregou totalmente para ele. Pode ser que você se entregou naquele momento onde você foi cheio, mas depois vem a tentação e você, em vez de resistir àquela tentação, de lutar contra aquela tentação, você acaba cedendo. Então você acaba pensando besteira, falando besteira e fazendo besteira. Ora, quando você age por conta própria, então você não está dando ao Espírito Santo o domínio da sua vida. E enquanto você não der o domínio total da sua vida, ele não tem como transformar você numa outra pessoa ou numa pessoa mais capacitada. Então renda-se ao Espírito Santo. O Espírito Santo é um presente que Deus deu para a gente. O Espírito Santo não é vendido, ou seja, não é por dinheiro que você recebe o Espírito Santo. Não é por ofertas que você recebe o Espírito Santo. Não é uma obra de caridade que você faz para alguém que faz com que o Espírito Santo encha você, não.
É uma entrega pessoal do seu coração para Ele e é um presente de Deus. Deus quer que você receba esse presente. Busque o Espírito Santo de todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua vontade, e Ele vai encher o seu coração. Como eu estava dizendo agora há pouco, cada pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo já vem habitar dentro dessa pessoa, né? Mas aí vem uma segunda etapa, que é ser cheio do Espírito Santo, né? É você render todo o seu ser para Ele. Por isso que fala ser cheio, né? Quer dizer, não fica nem um pouquinho faltando. Ele enche todo o teu ser. E a partir daí, você precisa de todo dia, constantemente, estar se renovando com o Espírito Santo. É necessário você entender isso, dia a dia, sendo cheio do Espírito Santo. Certa vez, o Senhor Jesus comparou o Espírito Santo à água. O Senhor Jesus disse assim: quem tem sede, vem a mim e beba. Está lá no Evangelho de João, como você está vendo aí, ó, capítulo 7. Então Jesus disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Olha, e a Bíblia diz, no mesmo texto, que Jesus falava isso a respeito do Espírito Santo, que receberiam os que crescem em Jesus Cristo. Então, é como água. Veja, quem tem sede, vem a mim e beba. Quer dizer, quem tem desejo do Espírito Santo, vem que eu tenho para dar. Mas, assim como a água, a gente não bebe água uma vez só. A gente bebe água constantemente, diariamente, o dia inteiro, né? Dependendo do calor, você bebe muita água. Exatamente assim é o Espírito Santo. Não é porque você foi cheio do Espírito Santo uma vez que você fica cheio dele sem buscar. Não. Ele vai te encher e vai te reencher e vai te reencher outra vez e vai te reencher outra vez de novo, novamente e assim consecutivamente. Quer dizer, beba do Espírito Santo diariamente para que você possa ser essa pessoa diferente que Deus quer que você seja. Essa pessoa que tem valentia espiritual, sabedoria de Deus, né? Deixar de ser uma pessoa tola, uma pessoa que fala bobagem e depois paga um preço muito caro por aquilo que falou. Deixar de ser uma pessoa medrosa, medo de enfrentar os problemas, medo de enfrentar as dificuldades, né? Medo de Satanás. Quanto crente morre de medo do diabo? Porque o diabo isso, porque o diabo e aquilo. Às vezes dá a impressão que o crente acredita mais no diabo do que em Deus. É verdade, infelizmente é assim. Né? Se Deus fala na pregação ou pela Bíblia, a pessoa está lá, né, quase dormindo, não está nem aí com Deus fala, mas se manifesta um demônio. E o demônio fala que vai pegar a pessoa, porque ele fala mesmo, ele mente, né? Ele fala para colocar medo na pessoa. A pessoa se estremece, aí ela fica preocupada, ela fica aflita. E infelizmente é assim. Infelizmente, muitas pessoas dão mais valor no que o diabo fala do que naquilo que Deus fala. Inverta isso. O diabo é mentiroso, Deus não. Deus é verdadeiro. Vamos então fazer a oração da fé? Se você quiser pegar um copo com água, pegue lá. E também uma oração para você poder receber o Espírito Santo. Como que você sabe que você foi cheio do Espírito Santo? Bom, primeiro, repito, se você já aceitou Jesus, o Espírito Santo já está na sua vida. Se você é uma pessoa que ainda não aceitou Jesus Cristo, você precisa entregar a sua vida para Ele, receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Tá? Sem aceitar Jesus de verdade, sem se converter a Cristo, não há como ninguém receber o Espírito Santo. Você precisa. Tá? Isso é condição essencial. Sem aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você não consegue, não pode receber o Espírito Santo. Então, se você quiser entregar a sua vida para o Senhor Jesus, você acompanha a oração e entrega a sua vida para Ele, tá bom? E para você que já é uma pessoa que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, então você apenas busque ao Espírito Santo. Peça para Jesus te batizar com o Espírito Santo. E você pode perguntar, como é que eu sei que eu sou cheio do Espírito Santo? Bom, a evidência bíblica, tá, são as línguas estranhas. Você começa a orar e você começa a falar numa linguagem que você nunca aprendeu. É algo que o Espírito Santo vai te inspirar. Você vai perceber o Espírito Santo agindo nas suas cordas vocais e dá aquela impressão que a tua língua já não quer falar mais em português. Ela quer falar numa linguagem enrolada, vamos dizer assim. Tá? Mais ou menos isso, tá bom? Mas não tenha medo, é a ação do Espírito Santo. E a hora que você perceber que está orando numa linguagem estranha, né?
continue, né? Agradeça a Deus e dê liberdade para o Espírito Santo continuar agindo na sua vida. Tá bom? Vamos orar então? Pai Celeste, Pai amado, glorioso, Deus Todo-Poderoso, Deus Criador do céu, da terra, do mar e de tudo o que neles há. A Ti, Deus bendito e santo, nós oramos neste momento. Clamamos a Ti, Pai, primeiro te dando graças por tudo, graças pela nossa vida, graças porque estamos podendo buscar ao Senhor, porque temos a oportunidade de encontrar o Senhor na Tua palavra, mas também, Pai, num relacionamento tão pessoal, tão íntimo, como é este momento de oração, onde nós podemos clamar, aleluia, glória a Deus, ao nosso Deus e Pai santo e bendito. Louvado seja o Teu nome, meu Deus maravilhoso. Nós Te louvamos e Te glorificamos. Pai, eu Te peço por essa pessoa que está aceitando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida neste momento. Meu Deus, essa pessoa crê que Jesus Cristo veio a este mundo morrer por ela e ressuscitou, está vivo. E essa pessoa diz, Senhor Jesus, salva a minha vida agora. E ela está chamando a Jesus de Senhor. Então, Pai, salva essa pessoa. E essa pessoa que já é convertida ao Senhor Jesus, essa pessoa que já aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, essa pessoa que deseja tanto ser cheia do Espírito Santo, ó meu Pai, enche essa pessoa, batiza ela agora, Senhor Jesus. Louvado seja o Teu nome, que as línguas venham agora e essa pessoa possa Te glorificar numa língua estranha, que é segundo o Teu Santo Espírito. Então, ó Espírito Santo, eu peço ao Senhor, enche essa pessoa, que ela seja capacitada agora a orar. Nocava cintara, glória, glória, glória a Deus. Rabacabachum, riacim calabachalha. Glória, mapacova sotara, blapiancovachai. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, glórias a Ti, meu Pai. Que essa pessoa seja transformada numa outra pessoa, numa pessoa diferente, numa pessoa, aleluia, Pai Celeste, numa pessoa que vá glorificar o Teu nome e vá viver cheia do Teu Santo Espírito. Por isso, Pai, enche essa pessoa, batiza agora e seja ela transformada. Meu Pai maravilhoso, eu peço a Ti também para que o Teu Espírito Santo opere nessa vida, meu Pai, uma libertação, o conforto. Meu Pai, essa pessoa que buscou tanto tempo e tem buscado ainda, psiquiatra, psicólogos, terapeutas, para poder resolver um problema. Mas, Pai, o Senhor pode chegar na profundidade extrema dessa alma para libertar essa pessoa dessa angústia, dessa mágoa, desse ressentimento, desse medo, desse problema, Pai, que atormenta essa pessoa até hoje. Pai, problemas que aconteceram na infância, abuso pelo pai, por um tio, por um primo, abusos, Pai, que essa pessoa sofreu. Eu Te peço, Pai, liberta essa pessoa dessa angústia e desse sofrimento maldito, em o nome do Senhor Jesus, que o poder do Teu Santo Espírito, meu Pai, liberte esse homem e essa mulher agora, e sejam elas, pelo Teu Espírito Santo, mudadas numa outra pessoa. Por isso, Pai, nós Te damos graças pela bênção, Te pedimos, Senhor, abençoe esse copo com água, os demais elementos, e na certeza da Tua resposta santa, do Teu poder se manifestando, nós Te damos graças em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Amém. E graças a Deus. Louvado seja Deus. Beba da sua água. E você que está aí, que recebeu o batismo com o Espírito Santo, está falando em línguas até agora, aí ó, tá vendo? Está falando. Continue. É um dom de Deus, é um presente de Deus, tá? E agora mais do que nunca, busque o Senhor. Leia a Bíblia. Tá bom? Procure aprender da palavra de Deus, venha para a igreja, mas faz a sua parte. Deus vai te recompensar ainda mais. Você é uma outra pessoa a partir de agora. E você que buscou nessa pequena oração que fizemos, mas ainda não foi cheio do Espírito Santo, não se preocupe, Ele está te enchendo. Continue buscando, tá? Ore mesmo, não só na hora do que você assiste o vídeo, mas a hora que você estiver livre, se fecha no teu quarto, ora, né? Num lugar que você pode ficar tranquilo orando, fale com Deus, sempre em nome do Senhor Jesus. Você viu, a hora que a gente estava orando aqui, né? O Espírito Santo inspira a gente, vem palavras da nossa boca, é que a gente controla, lógico, né? A Bíblia diz que o Espírito do profeta está sujeito ao profeta, ou seja, uma pessoa que é batizada no Espírito Santo e que fala em línguas, ela vai parar na hora que ela quiser, né? Ela tem esse controle, né? Mas nós temos um tempo limitado no vídeo aqui, né?
Mas a vontade da gente, quando a gente começa a orar em línguas, é não parar. Você começa a orar em línguas e tem vezes que a gente ora aí 1 hora, 2 horas seguidas, falando em línguas, para a gente mesmo, né? Não é para numa pregação. Você sobe no altar, começa só a falar em línguas, isso aí não resolve nada, isso aí ninguém tira proveito, como o apóstolo Paulo fala. Mas na nossa oração particular e pessoal, isso é muito edificante. Você pode perguntar, né? Mas qual que é a vantagem de falar em línguas? Bom, primeiro é que você é cheio de poder de Deus. Segundo, é que isso edifica você mesmo. Você se recarrega espiritualmente quando você fala em línguas. Quando você ora em línguas, você pode não saber o que está orando. Deus ainda pode ser que ele lhe dê a interpretação, mas mesmo que ele não te dê a interpretação, saiba que você está engrandecendo a Deus na linguagem dos anjos, como Paulo fala, né? E muitas vezes, olha só o que eu vou te falar, muitas vezes a gente em línguas pode estar orando, intercedendo por alguém. É verdade, às vezes a gente não sabe nem como orar por alguém. E às vezes tem pessoas que a gente nem conhece, mas que estão precisando muito de ajuda naquele momento. E às vezes, quando o Espírito Santo então te inspira para orar e você começa a orar em línguas, às vezes você nem sabe por que está orando em línguas naquele momento. Mas de repente essa oração pode ser uma oração de intercessão em favor de uma pessoa que você nem conhece. Por isso que eu digo, siga a direção do Espírito Santo. Sempre deixe ele dominar a tua vida. Ele sempre vai fazer o melhor para você e vai te usar para abençoar outras pessoas também. Tá bom, meu amigo e amiga? Olha, que Deus te abençoe muito, que Deus lhe conceda uma semana vitoriosa, abençoadíssima, e que você possa sempre estar cheio do Espírito Santo de Deus para ser uma pessoa de fato, de verdade, na prática, mais que vitoriosa em todas as coisas. Tá bom? Deus te abençoe e até a próxima.